Boa tarde, gente. Hoje é dia 23 de junho, quarta-feira. Vamos à nossa atividade de língua portuguesa? Peguem aí no envelope pardo de vocês a história da Chapeuzinho Vermelho. Nós vamos fazer a leitura e a seguir nós vamos fazer uma atividade, combinado? Então vamos lá? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina muito graciosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe chamou Chapeuzinho Vermelho e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar guloseimas porque ela estava doente. A mãe da menina pediu que fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Chapeuzinho desobedeceu, foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doces para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha e deitou em sua cama para fingir que era a vovó. Chapeuzinho chegou, entrou, achou a vovó diferente e se assustou ao perceber que não era a vovó. Chapeuzinho começou a gritar pedindo socorro. Passava por ali um caçador que, ao ouvir os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo, abriu a barriga e salvou a vovozinha. As duas agradeceram muito o caçador e se tornaram grandes amigas dele. Então agora, gente, nós temos aqui a história da Chapeuzinho Vermelho, só que ela está toda fora de ordem, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou recortar essas tirinhas, certo? E vou colocar na ordem, tudo coladinho no meu caderno. Primeiro, o comecinho da história é com era uma vez, certo? Então eu vou achar que era uma vez uma menina, uma meiga e doce menina que morava perto do bosque. A mãe do Chapeuzinho Vermelho pediu a menina para levar doces da casa da vovó. Então, essa frase aqui, ó, tem que ser a primeira frase. Então, eu vou colocar lá no meu caderno. Essa vai ser a primeira frase. Depois, eu vou seguindo a história até terminá-la. Correto? Aí, logo aqui, eu tenho aqui, pinte os personagens da história e decore o seu texto. Então, depois de ordenar as frases do texto aqui, que eu vou recortar, né, e colar no meu caderno, eu vou pintar esses personagens aqui da historinha e vou colar logo abaixo da história que eu colei no meu caderno. Combinado? Depois que nós fizermos nossa atividade de língua portuguesa, vamos fazer a nossa atividade de geografia, que está no livro interdisciplinar, tá bom? Vamos lá. Página 78. Acompanhem a leitura com a professora. O modo de vida quilombola. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força da África às terras que se tornariam o Brasil, para trabalhar como escravos, principalmente na agricultura. Essas pessoas resistiram de diversas maneiras à escravidão, e uma delas foi por meio de fugas. Algumas dessas fugas, feitas em grupos, deram origem a povoados conhecidos como quilombos. Neles, os quilombos praticavam a agricultura e produziam os utensílios e os objetos de que precisavam para sobreviver. Observe a seguir a planta de um quilombo. A legenda descreve alguns elementos desse local. Então, vamos observar aqui a imagem, gente. Que é a planta desse quilombo. Planta do quilombo de São Gonçalo, que foi organizado nos anos de 1700 e estava localizado no atual estado de Minas Gerais. Desculpa. Autor desconhecido. Então, aqui, casa de terreiro, onde se produziam ferramentas, casa de ferreiro, onde se produziam ferramentas e armas. 2, buracos para fuga. 3, horta. 4, entrada com alçapões, abertura disfarçada no nível do piso para fuga. 5, trincheira, buraco circular cheio de espetos para impedir a entrada de invasores. 6, caminho entre casas. 7, casas de pilões, onde se preparavam os alimentos. 8, saída com barreiras que facilitava a fuga. 9, mata que escondia e protegia o quilombo. 10, casa de tear, onde se produziam roupas e outros tecidos.
No livro de vocês, vocês vão conseguir ver com maior exatidão essa imagem, tá? Reúna-se com um colega. A gente não vai reunir com um colega porque nós estamos em casa, né? Observe a planta do quilombo de São Gonçalo e leiam as legendas. Depois responda as questões no caderno. Então, no caderno, vocês vão copiar essa perguntinha e vamos lá. Vamos copiar também. Ó. Qual era a função da maior parte das estruturas do quilombo? Aí vocês vão responder. Aí vão copiar de novo. B. Quais estruturas serviam para produzir itens para a sobrevivência dos quilombolas? Vocês vão copiar e vão responder embaixo. C. Em sua opinião, por que havia tanta preocupação com a segurança do quilombo? Aí vocês vão responder também. Então, eu copio a pergunta e respondo. Tá certo? Em 1888, os escravizados se tornaram livres no Brasil. E muitos deles passaram a viver nos quilombos porque ficaram sem moradia e não tiveram apoio da sociedade para sobreviver. Atualmente, diversos quilombos permanecem ativos. Eles deram origem à comunidade que abrigam os descendentes dos escravizados e estão localizadas em vários lugares do Brasil. Essas comunidades mantêm alguns costumes de seus antepassados africanos, como a culinária, o artesanato e as danças. Desculpa. O lundu é uma dança de origem africana que permanece sendo praticada em comunidade quilombola no Brasil. Município de Belém, no estado do Pará, em 2014. Essa foto que está aqui ao lado. Pesquise em livros ou na internet se existem comunidades quilombolas próximas ao lugar onde você vive. Siga o roteiro de perguntas a seguir e registre as informações no caderno. Então, eu vou olhar lá, aqui no Google, né? Deixa eu abrir o Google. Vamos ver aqui. Comunidades quilombolas em São Paulo. Vamos ver se tem, porque a gente mora em São Paulo, né? Aqui nós temos em Ivaporunduva, Maria Rosa, Pedro Cubas e Pilões. Vamos ver as perguntinhas que tem aqui para a gente responder. Vamos lá. Qual é o nome da comunidade? Quando ela foi fundada? Quais são as principais atividades desenvolvidas nela? São realizadas festas ou danças de origem africana? Quais? Qual é a importância dessas festas para a comunidade? Então, tudo eu vou procurar aqui. Vamos ver. Comunidades remanescentes de quilombo. Vou olhar aqui. A gente vai ler esse texto aqui. Aí, eu vou procurar essas respostas. Olha, tem muitas comunidades, ó. Muitas comunidades em São Paulo. Muitas mesmo. Tem 36. Aí, eu vou olhar se tem aqui as respostas. Ano de reconhecimento, ó. Tem o ano de reconhecimento. A gente vai ver se aqui tiver marcado se tem festas, se tem danças, a gente já copia. Se não tiver, a gente vai procurar em outro lugar. Aqui nessa página tem 7 quilombos para você conhecer em São Paulo. 51 quilombos, sendo que 34 deles aguardam, entendeu? Vocês vão procurando até achar as respostas que estão lá no livro, onde eu vou copiar as perguntas e colocar as respostas, ok? Só pesquisar na internet, gente. Peguem o livro do EMAI de vocês, EMAI de matemática, aquele livro laranjinha, escrito EMAI, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 12.5. Leonardo e seus colegas moram em Barretos, que é uma cidade do interior paulista. Eles representarão sua escola no campeonato escolar na região sudeste do Brasil, que será realizada em São Paulo, e souberam que a distância entre Barretos e a capital paulista é de 440 quilômetros. Para participar desse campeonato, estudantes de outras cidades também irão a São Paulo. Observe o quadro. Distância entre a cidade de São Paulo e outras cidades. Barretos, 440 quilômetros. Limeira, 150 quilômetros. Ouro Preto, que é em Minas Gerais, 630 quilômetros. São Carlos, São Paulo, 255 quilômetros. Taubaté, São Paulo, 130 quilômetros. E Macaé, no Rio de Janeiro, 610 quilômetros.
Responda. Qual dessas cidades é mais distante de São Paulo? A quantos quilômetros fica? Então, eu vou olhar todas as cidades e quantos quilômetros de distância elas ficam de São Paulo. Aí, eu vou anotar o nome da cidade e quantos quilômetros de distância, certo? 2. Qual dessas cidades é a mais próxima de São Paulo? A quantos quilômetros fica? Aí, eu vou olhar de novo no meu quadro. Vou ver qual é a cidade mais próxima de São Paulo. Vou marcar o nome da cidade e quantos quilômetros ela fica de distância. Quantos quilômetros Leonardo e seus colegas percorrerão na cidade de ida e volta a São Paulo? Lembrando que o Leonardo, ele mora em Barretos. Então, aqui Barretos. 440 quilômetros de ida, mais 400 quilômetros de volta. Quanto que ele vai percorrer, ida e volta, gente? Só vocês fazerem as continhas aí e colocar aí na pergunta 3, combinado? Então, gente, desculpa. Após terminarem de fazer as atividades, não esqueçam de tirar foto e enviar no particular para a professora, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Vamos esperar o nosso bonitão dar tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.